Povo de Deus, estamos de volta com o nosso Plenitude School, toda semana aprendendo a palavra de Deus. Estamos crescendo no conhecimento dos evangelhos, segundo escreveu Marcos, já vimos. Hoje vamos falar e concluir sobre o evangelho de Mateus, o de Jesus, segundo escreveu Mateus. E do outro lado está aqui pastor Sérgio, nosso mestre, tem nos dado essas aulas toda semana e tem uma bênção. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Muito obrigado, eu também agradeço pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui junto com vocês, falando um pouquinho a respeito das coisas de Deus. É importantíssimo aprender a respeito do reino. E tudo que você precisa saber a respeito do reino está na Bíblia Sagrada. Nosso papel aqui é só provocar curiosidade. É só trazer para você alguns esclarecimentos que vão te motivar a buscar mais conhecimento na Bíblia Sagrada. Pessoal, olha, nós já vimos quem foi Mateus, quais foram as suas fontes para escrever o Evangelho, já vimos também qual foi o período histórico da sua escrita e para quem ele escreveu. E hoje nós vamos aprender algo muito interessante. O pastor Sérgio estava falando aqui fora do ar com a gente sobre uma ideia extraordinária que Mateus teve de fazer o relato de um tempo histórico do passado atribuído agora a Jesus Cristo nessa nova aliança. Conta melhor para a gente isso, pastor, por favor. Vamos lá. É interessante como a Bíblia foi escrita. Por que ela é tão maravilhosa e perfeita? Ela não foi escrita apenas por homens. Foi escrita por homens, usados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. Ou seja, quem escreveu foi Deus. O próprio Deus, através do seu Espírito Santo, trouxe de maneira maravilhosa no coração e na mente desses homens para relatarem de maneira impactante, para que a palavra fizesse efeito, fizesse sentido na vida das pessoas. Como Mateus escreveu ao judeu, ele usou uma estratégia dada por Deus maravilhosa. Ele já começa anunciando Jesus como sendo o Messias, o enviado, aquele que havia sido prometido desde o tempo do Antigo Testamento. E ele não parou por aí. Ele, ao anunciar que Jesus era o descendente de Davi, aquele que viria da linhagem de Davi, ou seja, o rei Davi como sendo o sucessor, há uma promessa: no trono de Davi não faltaria sucessor. Então o Messias não poderia vir de outro lugar. E Mateus deixa isso registrado. Jesus é descendente de Davi e chegou para dar continuidade naquilo que foi profetizado a respeito dele. E quando ele faz paralelos referente ao Antigo Testamento e o que ele vivia, que era o Novo Testamento, isso deixava mais claro para o povo judeu quem era Jesus. Por exemplo, ele vai citando dentro do Evangelho, por exemplo, assim como o povo de Deus saiu do Egito e veio para a Terra Prometida, ele cita o episódio em que Jesus foi, junto com seus pais, foi levado ao Egito, ou precisou fugir de Herodes. Jesus nem havia nascido ainda. Ele está no Egito para se proteger, porque ele vai voltar de lá. Então ele faz um paralelo. Assim como o povo de Deus saiu do Egito, agora o Salvador também vai sair do Egito e vai alcançar o seu propósito ali na Terra Prometida. Ele continua fazendo paralelos quando ele apresenta Jesus nos montes, anunciando a palavra de Deus do monte. Como o judeu aprendeu, o israelita aprendeu com Moisés? No monte. Moisés subia ao monte, descia de lá com a lei, descia de lá com a mensagem, com a palavra, recebia a revelação de Deus e apresentava ao povo. Jesus é também apresentado por Mateus como aquele que trouxe do alto a mensagem. Assim como Moisés trouxe o Pentateuco, apresentou a Escritura Sagrada do Antigo Testamento, os textos mais importantes para o judeu, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, Jesus está agora no monte. Mateus apresenta Jesus nesse monte, ou no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus traz aquela explicação maravilhosa sobre quem é a bem-aventurado. Então olha a comparação, olha como se equivale o anúncio de Moisés falando de Deus e agora Mateus falando de Jesus. Para o judeu, isso fazia bastante sentido. Eles conseguiam enxergar Jesus no contexto que eles tinham um grande apreço, que era na Torá, na Bíblia Sagrada deles. Então eles começaram a enxergar Jesus através do relato de Mateus. Diz assim, Mateus 11, 2 em diante. E João, ouvindo no cárcere falar
dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, e a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. É maravilhoso. Como é importante nós termos a comprovação das coisas. Como a gente precisa de evidências. Vamos dar uma pausa rápida nesse texto que traz um crescimento maravilhoso. João Batista, enquanto ele estava fora da prisão, você lembra de João Batista? Ele batizou Jesus, ele sabia que aquele era o Filho de Deus, o Cristo, o enviado, o Messias, porque ele mesmo batizou. E ele fala assim: eu não sou digno de desatar ou amarrar as sandálias deste homem. Eu deveria ser batizado por ele. E Jesus fala para João Batista: convém que seja assim, você me batiza. Não havia dúvida, porque no momento do batismo desceu um sinal, uma pomba, uma representação do Espírito Santo em forma de pomba, para deixar claro para João que se tratava do Cristo. Mas olha o que aconteceu após João Batista ter sido preso. Ele agora começou a dar espaço à dúvida. Ele anunciou Jesus, batizou Jesus, esperava que aquele Jesus fosse o Messias, mas no cárcere ele pensa: será que é? Ele imediatamente chama 2 dos seus discípulos, manda correrem até Jesus para fazer uma pergunta extremamente importante. Pergunte para aquele homem que eu batizei se ele é o Cristo ou se eu devo esperar ainda outro. Aquele que acreditava que Jesus era o Messias agora colocou dúvida no seu coração. Jesus, quando recebe aquela indagação, ele fala para os seus discípulos de João: volta lá, e você não vai dizer que eu disse. Você primeiro vai ver eu fazendo, e depois você vai lá e relata o que vocês viram. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz milagres e maravilhas, e fala assim: agora vai lá em João, e diz: cegos veem, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e ele já vai entender. Eu tenho certeza que você está entendendo hoje que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, ele é o Filho de Deus e ele te ama. Entre os 4 evangelhos, o que Mateus tem de diferente? É interessantíssimo a forma como Mateus registra a história do Salvador. Como o foco dele era o seu povo judeu, ele tinha uma preocupação: o judeu precisa ser salvo, o judeu precisa entender que este é o Messias prometido. Então eu fico maravilhado quando Mateus se preocupa em apresentar Jesus como sendo o amor de Deus pelo seu povo. Deus ama o seu povo e ele manda o seu filho para o seu povo. E o seu povo não poderia ficar de fora. Nós sabemos que ainda hoje muito judeu não consegue compreender ainda. Mas naquela época em que foi escrito, eles compreenderam, muitos compreenderam. É que era necessário a salvação chegar para mim e para você hoje. Então o judeu foi também prejudicado, digamos assim, para que nós tivéssemos a oportunidade. Então você não pode perder ou desprezar essa oportunidade. Porque o judeu, ele ficou no prejuízo por um momento. Mas em breve, o Salvador, aquele que ama o seu povo, que é o judeu, vai voltar a se manifestar lá. E aí eu já aproveito, após, para convidar esse mesmo povo para vir para o nosso Comp. Em maio vai ter Comp sobre Apocalipse. É justamente sobre os fins dos tempos, as últimas coisas. Está chegando o grande momento do povo de Deus, o povo de Israel, reconhecer Jesus como Salvador. Você não pode ficar fora dessa. Eu amo o que Mateus escreveu, porque ele escreveu de uma maneira maravilhosa para o seu povo, numa linguagem que o seu povo compreendesse, de uma forma comparando aquilo que eles conheciam muito bem, que é o Antigo Testamento, com o que Jesus realizava no Novo. Então eu gostei muito da maneira como Mateus escreveu o Evangelho de Jesus. Olha só, gente, que Deus abençoe pastor Sérgio, por tanto amor, por tanta vontade de estar aqui, ensinando e falando do amor de Cristo e nos trazendo essas informações importantes. E na hora do culto a gente não ouve muitas vezes, por conta do momento ali, as pessoas às vezes não estão ali para aprender de uma forma sistemática a palavra de Deus e compreender sobre os personagens bíblicos. Mas como o culto, a liturgia é menor,
a gente se aplica em falar de Cristo, né? Cristo é Cristo, é Cristo. Graças a Deus que é isso, né? Mas é muito importante nosso Plenitude School. A semana que vem nós vamos para Lucas, é isso? Doutor Lucas? Lucas. Lucas é um grande escritor, um grande pesquisador. E olha, vai valer muito a pena você estar com a gente. Agora eu passo a palavra ao pastor Sérgio para ele deixar suas considerações finais de hoje, se preparando já para a semana que vem estar com você. Muito bem. Lembrando da provocação anterior, se você já assistiu a série The Chosen, você vai perceber que Mateus ele tem uma característica peculiar. Ele foi retratado como autista. É interessante, mas ao mesmo tempo, será que ele era de fato um autista? Ou se trata de uma licença poética? Você não sabe o que é licença poética? Pesquisa aí no Google, pesquisa no dicionário que você vai compreender. Não vou dar tudo de bandeja também não. Então pesquisa o que é licença poética. Será que Mateus era autista? Na série apresenta ele como tal. Isso não é problema nenhum. Pode ser, pode não ser. Fica com você a bola agora. Na próxima nós vamos falar de Lucas, mas estamos sempre prontos a compartilhar conhecimento com vocês. Deus abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.